Olá você, bem-vindo ao nosso primeiro episódio de 2019, os nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Começando com esse episódio 22 e nos 3 próximos episódios, vamos conversar sobre essa especial mercadoria que é a moeda e entender os conceitos de sistema bancário, sobre o sistema monetário e sobre a inflação. Nesse episódio vamos falar um pouco sobre a história da moeda. Você deve estar se perguntando por que eu escolhi a foto de uma ilha paradisíaca para a capa do episódio. Essa ilha é a ilha de Iap, no arquipélago de Iap, um dos 4 estados federados que formam a Micronésia. Ela fica no meio do Oceano Pacífico entre Palau e o arquipélago de Guam. A curiosidade é que os nativos dessa ilha usavam um curioso e tradicional sistema monetário de roscas talhadas em pedras de diferentes tamanhos, que chegavam a pesar mais de 5 toneladas, como moeda para transações comerciais entre si. Imagina você visitando a ilha e fazendo o câmbio lá. Brincadeira. Lá existem 3 bancos comerciais e a moeda usada é o dólar americano. O link para informações sobre a ilha está na descrição do vídeo. Mais um momento cultural e turístico da série. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio e desejo um excelente ano de 2019 para todos nós e para o Brasil. Um pouco mais sobre o curioso sistema monetário dos nativos da ilha de Iap. Vejam na foto do slide. As pedras maiores, que chegavam a pesar 5 toneladas e medir 4 metros de diâmetro, podem comprar um povoado inteiro. As pequenas, de 10 centímetros, podem comprar um porco. Já as médias, mais populares, podiam comprar uma mulher ou uma canoa de 6 metros. Parece o sistema Flintstones de moeda do Fred e do Barney. Como comentamos, nesse episódio 22, vamos abordar os 2 primeiros itens da nossa lista, que é o escambo e a moeda. Você encontra na descrição do vídeo os links para 2 bons livros sobre a história da moeda no mundo e no Brasil, que são Episódios da História Monetária, de Milton Friedman. E o outro livro é A Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira, de 1933 a 2013, escrita por Gustavo Franco. Nas sociedades pré-históricas, pelo simples fato de haver trocas, isto melhorava a eficiência da sociedade, porque permitia alguma forma de especialização e aumentava a produtividade geral da sociedade, o que gerava o crescimento econômico de longo prazo. No exemplo hipotético, na pré-história, imaginem que a tribo A tinha um bom número de bons caçadores. Então, eles obtinham bastante carne de caça. Já a tribo B tinham vários membros que produziam as melhores vestimentas de couro. E, finalmente, a tribo C, que produziam as melhores pontas de flecha.
Quando os elementos das tribos A, B e C fazem trocas voluntárias, a tribo A, que gera excedente de carne e couro, consegue trocar por pontas de flechas mais eficientes com a tribo C, e assim aumentar a produtividade das expedições de caça. E também consegue trocar com a tribo B o couro dos animais por boas vestimentas de couro, que protege melhor os caçadores. E assim por diante. Todos ganham. O escambo, basicamente, é a troca voluntária de mercadorias, de acordo com o valor definido ao longo do tempo pelas necessidades de cada elemento ou indivíduo. Por exemplo, 5 pontas de flechas equivale a uma peça de carne. 10 peças de carne equivalem a um casaco de couro. Então, um casaco de couro equivaleria a 50 pontas de flechas. É um caso hipotético, mas dá uma ideia de como funcionavam essas trocas. Vamos agora olhar um fato sempre tirado do contexto da história do Brasil. Na época dos descobrimentos, os portugueses trocavam facas, panelas, espelhos, apitos e outros utensílios com os nativos por pau-brasil. Para você, isto era certo ou errado? Para você, isso era a exploração do índio pelo europeu? Vamos avaliar pelo contexto histórico e pela questão econômica envolvida. O que se deu foi basicamente comércio, por meio de escambo, isto é, trocas voluntárias realizadas entre os nativos e os europeus. Para cada uma das sociedades haviam necessidades distintas. Para os portugueses, a tintura do pau-brasil tinha um excelente valor, pois atingia altas cotações na Europa, principalmente para tingir tecidos. O produto concorria com pigmentos trazidos da Índia e da China por terra até chegarem aos portos do Mediterrâneo, onde eram embarcados para a Europa. Já para os nativos que habitavam o litoral brasileiro, era só mais uma árvore entre milhões que existiam nas abundantes florestas. Portanto, o valor do pau-brasil ou da árvore pau-brasil era quase zero para eles. Já uma faca de aço, panelas, utensílios que podiam usar para facilitar a caça, ou destrinchar um animal, abrir picadas na mata, para se localizar através de apito na mata, ou ornamentos para exibirem nas festas da tribo, tinham um valor inestimável para os elementos daquela sociedade quase pré-histórica. Portanto, não cabe enfiar conceito político marxista de conflito de classes sem o contexto histórico do momento e um pouquinho de noção de economia, ou seja, bom senso. A invenção da moeda, podemos chamar assim, foi uma revolução tecnológica na história da humanidade, tanto quanto foi o controle do fogo e o desenvolvimento da roda. O sistema de escambo limitava o atendimento de necessidades de uma sociedade, pois precisava procurar quem tinha o que eu queria e quem aceitava o que eu produzia. No caso hipotético da nossa historinha, a tribo A, se não conseguisse negociar o excedente de carne, a carne estragava. A invenção da moeda ocorreu antes da invenção da escrita.
Então, a história da moeda diz respeito ao desenvolvimento de sistemas sociais que proviam uma das funções do dinheiro. Tais sistemas sociais podem ser entendidos como meios indiretos de trocas de riquezas, sendo a moeda o mecanismo que facilita esse processo. Sobre a história da moeda, volto a recomendar o livro Episódios da História Monetária de Milton Friedman, que você encontra o link na descrição do vídeo. No slide, alguns exemplos de moedas. Primeiro, as conchas. Essas da foto do slide foram utilizadas na província de Shu, na China, à época da dinastia Shang, de 1600 a 1046 a.C. Conchas também foram utilizadas como moedas na África, na Índia e no Sudoeste Asiático. Outro exemplo são as já comentadas pedras talhadas utilizadas pelos nativos da ilha de Iapé, na Micronésia. Na foto, podemos ver os diversos tamanhos das moedas de pedras. As maiores podiam comprar até uma vila. Outro exemplo são os anéis de metais utilizados como moedas na Suméria, região da Mesopotâmia, por volta de 250 a.C. E, finalmente, o sal. Esse mesmo sal que você vê em todas as cozinhas. Ele já era utilizado como meio de troca pelos celtas, séculos antes dos romanos usarem para pagar parte do soldo de seus legionários em sal. Vamos ver outras curiosidades sobre a origem das palavras ligadas a finanças. Relembrando da antiga, quase ancestral, a Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro, AM 580 kHz, que o locutor, entre a informação da hora, divulgava curiosidades, sempre começando por "Você sabia que?". Então, a propósito, você sabia que a palavra pecuniário, em português, deriva de pecus, que em latim quer dizer gado? O gado foi usado como moeda mercadoria por muitos povos. Na Grécia, no século 8 a.C., uma escrava mulher valia de 20 a 40 cabeças de gado. Já um escravo homem, ao redor de 100 cabeças de gado. Você sabia que outra palavra que teve origem em uma moeda mercadoria é a palavra salário, derivada de sal, como já comentado no slide anterior, sobre o pagamento do soldo para os legionários romanos? Você sabia que, segundo relatos históricos, as moedas surgiram há quase 4.000 anos, 2.500 a.C. Entretanto, muitos povos ficaram conhecidos por cunhar moedas, como é o caso dos romanos, que cunharam, por volta de 268 a.C., muitas moedas de prata, que receberam então o nome de denário, da qual se originou a palavra dinheiro. E, finalmente, você sabia que o denário era feito de prata e servia como base do sistema de moedas monetário de Roma, e era fabricado no templo dedicado à deusa Juno Moneta, que deu origem às palavras moeda e monetário. Legal, né? Na foto do slide, você pode ver uma das primeiras moedas cunhadas, utilizadas na Lídia, atual Turquia, por volta dos anos 610 a.C. a 560 a.C. Esse exemplar pode ser visto no Museu do Dinheiro, em Lisboa, e que pertence ao Banco de Portugal.
e fica dentro da igreja de São Julião, uma igreja do século XVII, que foi totalmente restaurada. O museu oferece uma excelente experiência aos visitantes, por apresentar várias ações interativas e multimídias. Mais um momento cultural da série. Agora, vamos conversar sobre quais as funções essenciais e intrínsecas da moeda e que uma mercadoria precisa apresentar para poder exercer tal papel. São 3 essas funções. A primeira função é a de poder ser um meio de trocas. A segunda função é da mercadoria poder ser utilizada como numerário da economia. E a terceira, e não menos importante função, é a mercadoria poder ser utilizada como reserva de valor. Calma, já vamos explicar cada uma dessas funções. Vamos lá. A primeira função, meio de trocas. A moeda funciona como meio de trocas ou como intermediário de trocas, e para isso todas as pessoas precisam aceitá-la como tal. De uma forma simples. Por exemplo, você é marceneiro e quer comprar pão. O padeiro fabrica pão, mas precisa de serviço de eletricista. Já o eletricista não quer pão e precisa comprar um alicate. Aí entra a moeda como meio de troca ou intermediário de troca. Fica claro que você presta o serviço de marceneiro a vários clientes. Recebe em moeda, usa essa moeda para comprar o pão, o padeiro usa a moeda para pagar pelo serviço de eletricista, que usa a moeda para comprar um alicate na loja. Qualquer sociedade com grande nível de especialização no trabalho e volume significativo de trocas seria inviável sem a existência da moeda. Segunda função, numerário da economia. A moeda precisa funcionar como numerário da economia. E afinal, o que significa isso? Significa que o valor de todas as mercadorias e serviços possam ser expressas em unidades da moeda. Ou seja, a moeda serve de unidade de conta ou medida de valor. Falando de outro modo, a moeda serve para comparar o valor de mercadorias diversas. Os diversos bens e serviços são expressos em quantidade de moeda, por meio dos preços. Além disso, a moeda resolve o problema de se somar coisas distintas. Terceira característica. A moeda tem que servir como reserva de valor. Então, deve ter como características de não estragar, de ser fácil de transportar e de ser facilmente divisível. Ou seja, um indivíduo que recebe moeda por alguma transação que tenha realizado não precisa gastá-la imediatamente. Pode guardá-la para uso posterior. Isso significa que ela serve como reserva de valor. Para que cumpra o seu papel, é necessário que tenha valor estável, de forma que quem possua tenha a ideia precisa do quanto pode obter em troca. Vocês lembram do caso dos caçadores e excedentes de carne? Então, a carne não dá para ser uma reserva de valor, é troca, porque se você estocar, ela estraga. Ou gado, o gado também pode ser usado como moeda. Ela tem um problema que ela não é de fácil transporte. Mas vamos ver mais casos adiante. Com a passagem das trocas diretas
de um produto por outro, ou seja, o escambo, para as trocas indiretas, intermediadas por algum outro bem aceito por todos, que mantinham certo valor intrínseco, passou-se para a chamada era da mercadoria-moeda. Nesse período, vários tipos de produtos foram utilizados como referencial das relações de trocas de mercadorias, tais como o gado, o fumo, o azeite de oliva, escravos, o sal e outros. Nesse caso, o gado, ao longo do tempo, se mostrou como a mercadoria-moeda mais utilizada, tendo dado origens a termos atualmente utilizados, como, por exemplo, pecuniário. A grande vantagem que o gado apresentava era que, enquanto os indivíduos o guardavam como uma poupança, essa moeda aumentava por meio da reprodução, gerava bezerros, ou seja, rendia juros. Mas, por outro lado, essa mesma moeda apresentava uma grande desvantagem. Como dividir um boi para comprar arroz, feijão, cebola ou outros produtos? Desculpa. E também porque o gado podia morrer por doença ou falta de comida numa situação de seca. Outra moeda mercadoria muito utilizada nos sistemas prisionais em todo o mundo é o cigarro. Qualquer dúvida sobre isso, assista às séries do Netflix, Prison Break e Orange is the New Black, ou então o filme brasileiro Carandiru. No slide, a mercadoria moeda que melhor cumpre as três funções de meio de troca, numerário da economia e principalmente de reserva de valor é o ouro, que tem uma característica intrínseca para conservar seu valor. Ela é uma mercadoria rara. Como comentamos, principalmente o ouro, a prata e menos o cobre foram utilizados como moeda mercadoria pelas suas características peculiares. Por serem metais, pela sua escassez, isto é, serem raros, e serem de fácil de moldar, de serem moldados, ou de dividir. Isso tudo decorrente do avanço das técnicas de metalurgia. Então, temos esses metais sendo utilizados pelos indivíduos como moeda privada. Como comentamos esses metais, com o avanço do processo de metalurgia e pelas suas características de formar ligas, gerava a possibilidade de adulteração do metal. Ou seja, derretiam o ouro ou a prata e adicionavam outros metais, tipo chumbo. A cunhagem de moedas pelo governo veio para gerar uma certificação de qualidade, de pureza e de medidas de ouro na moeda. O governo cobrava para cunhar essas moedas através da retenção de um percentual do peso de metal. Então, eles cobravam uma parte do ouro que você levava lá para ser cunhado, uma parte desse ouro ficava para o governo em pagamento dessa cunhagem. Por exemplo, a moeda dárico, durante o reinado de Dario I, de 522 a.C. a 486 a.C., na Pérsia. O governo estampava o selo real e certificava que era realmente ouro e que tinha tantas unidades ou medidas de ouro na moeda. Isso era uma garantia contra as falsificações e dava credibilidade à moeda. O dárico, a moeda de ouro, era garantida com uma pureza de 98,5%.
Isso estabelecido agora pelos novos métodos de análise. Ao longo da história, o Estado acabou assumindo o monopólio da cunhagem das moedas. Como comentamos, paulatinamente, a moeda mercadoria em metal, tipo prata, ouro, o cobre, passou a ser uma moeda estatal, quer dizer, cunhada pelos governos. Aqui vai uma história interessante. Vocês lembram das suas aulas de físicas, do Arquimedes e do seu princípio de hidrostática? Um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre um impulso que é igual ao peso do fluido deslocado. Conta a lenda que Arquimedes, matemático grego de Siracusa, 282 a.C. a 212 a.C., ao ter que responder ao rei se a coroa do rei havia sido feita apenas com ouro ou se dentro possuía alguma parte de prata, e fazer esse tipo de análise sem estragar a coroa do rei, o Arquimedes acabou desenvolvendo esse princípio, o princípio de hidrostática. E que ele teria tido esse insight tomando banho na banheira e teria exclamado: Eureka! Que significa descobrir. Na equação, ele considera a densidade que cada produto possui, uma específica, isto é, o do ouro é diferente da prata, que é diferente do cobre, e o volume da água deslocado pelo produto, que é proporcional à densidade do produto. Então, se utilizando esse simples princípio, era possível avaliar a qualidade e a pureza das moedas na antiguidade. Enquanto as pessoas se mantinham acreditando em determinado governo, as moedas cunhadas por esses governantes se mantinham confiáveis. Se houver dúvida com relação à honestidade dos governos na cunhagem das moedas, aí se inicia o processo de perda de credibilidade no valor da moeda. Documentos históricos do período do declínio do Império Romano do Ocidente, 376 a 476 depois de Cristo, mostram que na crise do Império o governo passou a colocar menor quantidade de metal precioso na cunhagem das moedas de ouro, prata e bronze. Caiu a credibilidade do povo no processo de cunhagem de moedas pelo Estado, que percebiam pela diferença de peso ou densidade, e acarretou a consequente desvalorização da moeda. Num exemplo hipotético, para uma determinada compra de botas de couro, ao invés de uma moeda como o normal, passou a ser exigido 2 moedas para comprar o par de botas de couro. Esse foi o primeiro caso bem documentado na história de episódio de inflação, que é a perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, a moeda começa a comprar menos quantidade de bens. Qualquer semelhança quando, em determinado país, a população e seus parceiros comerciais internacionais perde a credibilidade na autoridade monetária, o Banco Central, gera a desvalorização da moeda. Isso não é mera coincidência.
Chegamos ao final desse nosso primeiro episódio de 2019. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que mostra um cavaleiro templário pegando dinheiro num caixa eletrônico ou as famosas ATMs, Automated Teller Machine, nós vamos conversar sobre o tão xingado sistema bancário. E vamos descobrir o que, afinal, um cavaleiro templário tem a ver com bancos. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.